Bom dia, colegas. Vamos para o nosso 5º dia desse curso. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, 2 colegas, quase o pessoal não conhece, né? O Emerson e o Bruno. O Bruno, talvez algumas pessoas não tenham tido tanta oportunidade de conviver, mas ele já foi nosso colega aqui da 4ª, e em 2012 nos abandonou e foi para a 3ª. Diz ele que é por causa da família, né? Mas quem sabe um dia a gente recupera o Bruno. Bom, eles têm a fácil missão hoje de falar sobre conciliação com a Fazenda Pública no novo CPC. Então, eu não quero me alongar aqui muito nas apresentações, vou apenas rapidamente falar para vocês um pouquinho do currículo de cada um, em seguida passo a palavra. Já avisei aos nossos convidados que tem havido bastante debate, então, assim, com certeza isso pode continuar também no mesmo modelo. A intenção realmente é a gente poder trocar conhecimento e achar alternativas para os nossos atuais desafios, que em matéria de conciliação não são pequenos, né? E nós temos aqui 2 grandes estudiosos dedicados a esse tema, inquietos com esse tema, né? O Emerson, eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto essa inquietude dele no nosso último curso de técnicas de conciliação. Talvez tenha sido o colega que mais participou e suscitou dúvidas e deu alternativas de solução, porque realmente acredita na ferramenta. O Bruno já é uma referência em nível nacional nesse tema, tem participado de vários projetos, inclusive no CJF, a respeito desse tema. Não sei se na Infam também. Na Infam não tanto. Mais CNJ, né, e CJF. E tem trabalhado bastante, inclusive, com formação de conciliadores, e tem escrito a respeito desses nossos desafios a respeito desse tema. Bom, quem vai começar primeiro a falar? O Bruno. Muito bem. O Bruno é mestre e doutorando em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é atualmente juiz substituto do TRF da 3ª Região. Passo, então, a palavra ao nosso colega. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação voltar aqui à 4ª Região, que é sempre a minha casa, né? A minha origem, eu fico feliz em rever colegas que eu não via há muito tempo e ver que cada um tomou um rumo, mas todos estão muito bem, assim, é o que eu vejo por aqui. Falando sobre a conciliação com a Fazenda Pública no novo CPC, eu vou fazer apenas algumas observações mais gerais e sobre as normas mais normativas, né? E aí o Emerson depois vai falar um pouco mais das dificuldades práticas, tá? É claro que na hora de falar das normas, eu não posso deixar também de falar de algumas dificuldades em relação ao CPC. Eu acho que hoje a gente já está numa fase que a gente supera um pouco as dificuldades, digamos, teóricas. Antigamente se dizia muito que não dá para conciliar com a Fazenda Pública por causa da indisponibilidade do interesse público, da legalidade estrita e da isonomia por conta como um obstáculo insuperável, na medida que conciliar em um seria desprestigiar, seria ser desigual em relação ao outro administrado na mesma situação. Isso já foi superado, me parece, do ponto de vista teórico, falando que a indisponibilidade do interesse público deve ser superada pela disponibilidade condicionada e pela vinculação ao interesse público. Ou seja, o interesse público muitas vezes vai impor que se concilie, não que não se concilie. Às vezes a melhor forma de preservar o interesse público é dispondo de um bem, fazendo uma transação e não deixando de fazer. Cada vez mais, até no mundo de uma complexidade maior e dificuldades interpretativas de uma série de leis, a gente tem cada vez mais, é mais frequente, uma legalidade construída em conjunto com as pessoas, em conjunto com o administrado. Então, a legalidade estrita passa por uma legalidade construída. Da mesma forma, a isonomia não é uma barreira para a conciliação, mas sim um requisito, ou seja, a gente tem que buscar formas iguais de se conciliar e não ver a isonomia como uma forma que impeça a conciliação. Indo um pouco para o novo CPC, o que a gente observa é que a gente não pode ver o novo CPC em matéria de meios consensuais isoladamente. A gente tem que ver o novo CPC dentro de um conjunto que a professorada Pellegrini e Grinover vai chamar de mini-sistema brasileiro de métodos consensuais. Esse mini-sistema está representado basicamente, e na ordem cronológica, pela Resolução 125 do CNJ, de 2010, que veio estabelecer a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos e que, em grande medida, influenciou na edição do novo Código de Processo Civil no que tange essa parte de conciliação e mediação. E também
a lei de mediação, que foi aprovada depois do CPC, mas entrou em vigor antes. E nos últimos, quase no momento da aprovação, ela passou por pequenos reparos para que ela fosse adequada ao novo CPC, ou seja, não houvesse muitas incongruências. Então, basicamente, são 3 normas que, até por conta dessa adequação que foi feita na lei de mediação, não vão ter grandes problemas, não vão ter grandes contradições. Tem alguns acertos, fala uma coisa que a outra não fala, tem alguns pontos que se chocam, mas são bem limitados. No geral, a gente pode falar que temos um sistema, um mini-sistema. Indo, então, para o novo CPC, os senhores devem ter ouvido falar que agora ele coloca conciliação, mediação, arbitragem no artigo 3º, né, a valorização do Estado dos meios consensuais como norma fundamental do processo civil. Eu acho que a ideia de norma fundamental, aqui como é colocado no novo CPC, e até as 12 normas fundamentais, os 12 artigos de normas fundamentais, eles são fundamentais no sentido de serem alicerces do sistema, né? Acho que é mais essa ideia de norma fundante do que a ideia de, até mesmo de princípios colidentes, seria mais de normas basilares do sistema. E daí servem de guias interpretativos. Acho que por servir de guia interpretativo, a gente poderia inferir que, na dúvida, deveria se valorizar o meio consensual. E, na medida em que o artigo 3º vai falar que a própria prestação é o próprio dever do Estado, além de oferecer a sentença, oferecer outras formas de solução de conflitos, eu acho que a gente começa a colocar meios consensuais, e agora de uma coisa que a doutrina já falava, mas que é consagrada no novo CPC, de que meios consensuais também fazem parte da jurisdição. E como fazem parte da jurisdição, a gente também tem que associar com uma prestação jurisdicional o acesso à ordem jurídica justa. E aí a gente tem uma exigência de qualidade. Tá? A gente não pode pensar agora só em quantidade, a gente tem que pensar em qualidade, é uma coisa que acho que o Emerson vai poder se aprofundar melhor. Em relação a algumas previsões específicas, o que a gente nota são algumas dificuldades de implementação do CPC. A primeira delas é que o CPC ele vai trazer a obrigatoriedade de centros e vai falar que o número de centros vai ser conforme o que for argumentado pela Resolução 125, que, por sua vez, fala que em todos os lugares em que houver 2 ou mais juízos com a competência da audiência de conciliação, de mediação do artigo 334, deve ter um centro. Tá? O problema é que nem durante o período de vacatio legis, nem depois que o CPC já entrou em vigor, os tribunais implementaram o centro de maneira uniforme. Então, a gente não tem no território nacional uma implementação uniforme, são poucos os tribunais que conseguiram implantar tudo. A 4ª região, como sempre, é uma das que conseguiu praticamente tudo. Né? Acho que, se for ver essa questão dos 2 centros e dos 3 estados da 4ª região, tem só duas localidades ali que não foram implantadas. Eu só dou o exemplo que aqui seria um bom exemplo de como o CPC está funcionando nessa parte de implantação de centros, mas isso aí não é a realidade nacional. Se a gente for ver outras regiões, a gente não vai ter um cumprimento tão grande. Tá? Isso é um levantamento que o próprio CNJ fez em relação à instalação de centros na Justiça Federal. O que a gente vai notar também no CPC é que ele traz um protagonismo do conciliador e do mediador. Então, no modelo ideal proposto pelo CPC, conciliação e mediação seriam feitas prioritariamente pelo mediador e pelo conciliador, e aí supervisionados pelo juiz. O juiz ele pode fazer a conciliação, porque continua sendo um dever do juiz, deveres do juiz, mas se diz também que é preferencialmente com o auxílio de mediadores e conciliadores. Cria-se, então, esse protagonismo do conciliador e do mediador, que, por isso, deve ser capacitado, cadastrado, avaliado, mas está sujeito a vedações e faz jus à remuneração. Isso seria o modelo ideal, digamos assim. Né? Do modelo ideal, a gente começa a ter as dificuldades. Uma é a capacitação. Como é que a gente vai fazer a capacitação? E aí volta um pouco para a Justiça Federal. A própria Resolução 125, na emenda 2 de 2016, de agora, que foi feita para se adequar ao novo CPC, vai falar que a gente deve seguir uma flexibilidade de treinamentos. Essa flexibilidade implica, do nosso lado da Justiça Federal, fazer treinamentos que se adequem à nossa realidade. Eu acho que, principalmente no início, a gente ficou muito pegando treinamentos da Justiça Estadual, pegando treinamentos com técnicas que vieram de negociação, Justiça do Trabalho, enfim. Eu acho que agora começa a ficar claro que a gente precisa saber o que é a nossa peculiaridade, como é que a gente trabalha com conciliação com a Fazenda Pública. Será que a gente não tem que trabalhar mais com o papel do juiz gestor dos procedimentos conciliatórios, mais do que a participação? Será que o caminho da conciliação com a Fazenda Pública não é diferente do caminho da conciliação com particulares? Isso são perguntas que eu até deixo para o Emerson depois, que eu acho que ele vai falar melhor. Mas, de todo modo, também a gente vai ver que tem vedações para o conciliador.
Duas vedações que estão provocando bastante debates e bastante dificuldades são as do artigo 167, parágrafo 5º do CPC e o artigo 11 da Lei de Mediação. O 167, 5º é aquele que vai falar que se o mediador ou conciliador for advogado, ele não vai poder advogar no juízo em que desempenhe suas funções. O problema acontece muito de reclamações de comarcas ou subseções do interior, que falam que se tirarem o advogado, se o advogado ele não puder advogar na própria sede da comarca, da subseção, ele não vai ter onde advogar. E se não tiver onde advogar, ele também não vai querer ser conciliador, não vai querer ser mediador. A interpretação que costuma se dar, que o judiciário via CNJ ou fóruns de conciliação estão dando, é que essa vedação só se aplica para o próprio Sejus, que é para o próprio centro. Se tiver centro, o centro é um juízo separado, não impede a pessoa de advogar no juízo. Tá? E a lei de mediação vai falar da exigência de 2 anos de formado, seriam 2 anos posteriores à graduação, o que gera o problema de um grande público-alvo de conciliadores e mediadores, são justamente aquelas pessoas já formadas que estão estudando para concurso e precisam dos 3 anos. Se a gente tira os 2 anos dele, ele só vai ter mais 1 ano depois. Talvez mais 1 ano depois ele faça outra coisa, porque ele já está quase completando os 3. Né? O entendimento que vem se dando é justamente de que esses 2 anos eles só valem para mediação e não para conciliação. Uma interpretação um pouco literal da lei, que talvez não seja nem a mais adequada, se a gente for ficar comparando os conceitos, mas é uma interpretação que eu acho que é mais voltada à conciliação, que é mais adequada à conciliação, exigir os 2 anos, não para conciliação, só para mediação. Outro grande problema é a remuneração, né? Como é uma dificuldade, acho que geral do judiciário, é saber como pagar, né? Por conta de problemas orçamentários, e quem deve pagar, se deve ser o executivo por transferência ou se deve ser o próprio judiciário com o seu orçamento. O próprio CPC vai falar que é obrigatório, mas no parágrafo 1º vai falar que não impede trabalho voluntário. Então, ele meio que fala que é, mas não é. Então, no fim, é facultativo. Mas a gente vai ter o problema orçamentário, já sabe que é facultativo, que permite o voluntário, e a dificuldade de saber como remunerar. Se a gente vai remunerar as audiências, a gente vai remunerar o trabalho do conciliador por hora, o que pode fazer com que o conciliador ou o mediador ele acabe se alongando mais do que o necessário para receber mais, ou a gente vai remunerar por audiência, por sessão, o que também pode fazer com que o conciliador se apresse demais para fazer o maior número de conciliações durante o período. Então, nenhuma solução parece fácil. A gente tem que ver, talvez, a que seja menos pior. E, claro, a grande dificuldade que acho que a gente enfrenta todo dia é como é que a gente vai trabalhar com a obrigatoriedade, ou, diria, a semi-obrigatoriedade do artigo 334 do CPC, né? Que é aquela que fala que, ao despachar inicial, sendo caso de conciliação ou mediação, o juiz deve designar a sessão, salvo se as 2 partes recusarem, né? Em termos bem gerais, é isso que o artigo vai prever. A gente percebe, primeiro, que a gente trabalha muito com aquilo que é chamado de mutirões, ou, numa linguagem mais bonita, agregação informal de casos. E a gente tem que ver como é que a gente vai conjugar isso com o artigo 334, que exige, por exemplo, um intervalo mínimo de 20 minutos, que muitas vezes a gente não respeita. E eu acho que, na dúvida, a gente deve, como disse, por ser uma norma fundamental, na dúvida, privilegiar a conciliação, em tese, né? Só que a gente fica com umas dúvidas. Por exemplo, a exigência de recuso de ambas as partes. Se uma parte vai lá, em tese, se a parte fala na inicial que quer e a outra parte fala antes da contestação que não quer, a gente teria que marcar porque uma das partes falou que quer. Se for ao contrário também, a parte na inicial fala que não quer. Antes da contestação, a parte ré fala que quer, a gente teria que marcar. O problema é como organizar uma pauta a partir disso, porque normalmente a gente vai pensar nessa agregação, nesses esforços concentrados, e vai organizar uma pauta, por exemplo, pensando que todos vão fazer, e tirando os que não vão fazer. Só que se a gente tem que organizar com base na ideia de que um quer, tem que marcar, e depois o outro não quer, não tem que marcar, ou se um fala que não quer na inicial, não marca, mas se o outro falar na Constituição que quer, aí vai ter que marcar, cria um certo impasse em relação a como organizar isso. A gente tem que descobrir uma forma melhor de como marcar ou não. O problema maior não está sendo isso, está sendo porque o parágrafo 4º vai falar que não precisa se realizar audiência de conciliação quando não se admitir a autocomposição. E isso está provocando uma série de interpretações para que não se faça audiência, até por justificativas compreensíveis em relação à falta de estrutura, dificuldades de organização do centro, dificuldade de conciliadores, mediadores capacitados e assim por diante. Mas o fato é que está havendo um alargamento na interpretação dessa ideia de não se admitir a autocomposição, que vem fazendo com que não se faça praticamente
a tentativa de conciliação do 334. Isso eu digo no Judiciário como um todo, não na Justiça Federal em particular. Mas, com isso, o 334 acabou sendo um artigo que parece que ele já nasceu não sendo descumprido, mas sendo interpretado de uma forma que não valoriza a conciliação. Tá? Talvez duas áreas que a gente possa ir um pouco adiante é no uso de acordos procedimentais, né, nos negócios chamados de negócios jurídicos procedimentais também, artigo 190 e artigo 191, principalmente do novo CPC, e que talvez a gente possa aí ter um espaço que em muitas localidades, eu acho que aí não é o caso aqui da quarta região, que é sempre inovadora nesse assunto, um grande espaço para a gente começar a usar soluções criativas no desenho procedimental das conciliações. Por exemplo, como aqui teve soluções inovadoras de adiantar perícia, de fazer acordos para abrir mão do prazo para manifestação do laudo, de fazer uma colheita informal de provas para verificação, por exemplo, do tempo rural e assim por diante. Eu acho que talvez essa abertura dos acordos procedimentais, incluindo o caso da Fazenda Pública, não esteja sendo ainda tão bem aproveitada como poderia ser e como a gente poderia ir adiante. Né? Outra inovação que é trazida tanto no CPC como na lei de mediação é o uso de meio eletrônico. E o uso de meio eletrônico, a gente já vê aqui na quarta região bastante, com o uso da conciliação virtual, o CNJ está fazendo um esforço para mediação digital e assim por diante. Eu acho que aí a gente só tem que tomar o cuidado de entender que a conciliação, a mediação no meio eletrônico não pode ser simplesmente uma troca de petições, como se fosse uma troca de petições escritas. Então, a gente tem que trazer um espaço maior para o conciliador, para o mediador, por exemplo, ter um espaço de videoconferência, ter um espaço realmente de troca de ideias. A gente tem que tomar cuidado, como acho que no todo o assunto da conciliação, de a gente não burocratizar demais um meio consensual que, apesar de ter algumas regras, ele é flexível, ele valoriza a oralidade, proximidade das partes por natureza. Né? E aí, recente levantamento do CNJ, dito tudo isso, como eu disse, eu falei mais a parte teórica, mas a gente percebe que ainda a gente não sabe como avançar na parte prática. O recente levantamento do CNJ vai mostrar que o índice de conciliação, a média de índice de conciliação do Poder Judiciário como um todo, não só da Justiça Federal, é em torno de 11%, o que significa que, de todas as decisões proferidas pelo Judiciário, 11% são homologatórias de acordo, ou seja, a gente não é um judiciário que faz muitas conciliações, que faz muitos meios consensuais. Duas questões. O CPC fala para se valorizar. A questão é possível valorizar? Outra questão é, será que realmente é o papel do judiciário valorizar? E se é o papel, como? Qual que é esse papel? Tá? São essas as pequenas observações que eu queria fazer, porque eu acho que o importante aqui é a gente debater mais o tema. Né? Muito obrigado.